Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Quando você pensa na atuação do cirurgião plástico aí, numa criança, num bebê, o que você imagina? Um absurdo? Você está pensando em cirurgia plástica como algo puramente estético. A gente vai entender que essa abordagem em crianças, ela é reparadora. E tem várias situações aqui que a gente nem pode imaginar onde o cirurgião plástico atua horas após o nascimento do bebê. A gente vai entender tudo no programa de hoje. Aproveita essa oportunidade, participe do programa 0 Operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação, portas abertas para você deixar o seu questionamento, a sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas aqui também. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor e acompanhe as redes sociais da HIT, @TV HIT no Instagram, tem a página do Facebook também e a plataforma do YouTube, que é maravilhosa, onde você consegue ver, assistir, acompanhar toda a nossa programação, mesmo quando você estiver fora de casa, não tem uma TV aí à sua disposição, não tem problema. Com acesso à internet, você conecta lá no canal HIT TV do YouTube, pode acompanhar todo o conteúdo de maneira simultânea e ver e rever a hora em que você quiser tudo que já foi ao ar por aqui também. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Tatiana Moura. Ela é cirurgia plástica, hoje vem contar pra gente, nos ensinar sobre essa abordagem cirúrgica, de cirurgia plástica em crianças. À primeira vista parece um grande absurdo. A gente vai entender do que se trata no programa de hoje. Doutora, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Obrigada. O prazer é meu. Obrigada pelo convite novamente. E esse é um universo que você particularmente gosta, Então, e deve ser muito prazeroso. Eu falo que a cirurgia plástica é linda em todas as suas vertentes, Porque quando a gente fala da questão puramente estética, ela devolve qualidade de vida, autoestima, É muito bonito, deve ser uma satisfação muito grande, mas essa área da cirurgia reparadora sensacional. Sensacional, Sensacional. Assim, a cirurgia plástica é uma especialidade que não, é meio mal vista, assim, até dentro do meio médico mesmo, e é uma coisa muito injusta, Porque é sempre visto como futilidade, é sempre visto como uma coisa superficial, uma coisa desnecessária, só que é uma especialidade que vem em busca da harmonia física, mental e facial, corporal, que a gente tenta sempre deixar o paciente, seja ele qualquer idade, seja um bebê, seja um idoso, mais perto do que seria o normal, Então, a cirurgia plástica infantil, ela vem principalmente atuar não só nos casos de malformações, crianças que nascem com problemas, ou meningomielocele, que é quando nasce, por exemplo, com a coluna aberta, então o neurocirurgião vai lá, fecha, só que não tem pele para fechar. E o cirurgião plástico é o cirurgião da pele, Então, a gente consegue, através de técnicas de cirurgia plástica, fechar aquele buraco que a criança nasceu, que não pode ficar aberto, senão ele vai ter infecção, ela vai ter alguns outros problemas ali, vai ter meningite, porque a coluna está aberta. Então, a gente atua já nas primeiras horas de vida para esse tipo de problema, E assim ao longo de toda a infância. Então, o lábio leporino tem a fase certa para operar, algumas cirurgias, essas patologias são doenças que a gente vai acompanhando até a adolescência, até a vida adulta, Então, é o cirurgião plástico infantil atuando no adulto, mas por um problema congênito. Legal. E além das malformações, Denise, a gente também atua nos traumas, Então, a criança que se queima, acidente de carro, fratura de face, mordedura de cão. Então, todos esses problemas que são, infelizmente, do dia a dia nosso, é o cirurgião plástico que atua para deixar essas crianças com menos sequela possível. Uma vida mais próxima do normal, Exatamente. Em termos de qualidade de vida também. Agora, quando você fala desse acompanhamento aí, de horas após o nascimento, alguma abordagem já se faz necessária.
é possível saber, então, dessas malformações ainda intraútero? E aí essa mãe, né, esse casal, os pais, se preparam para isso também, né? É uma maneira... Ah, mas Denise, o que você vai fazer com essa informação? Se preparar. Exatamente. Hoje em dia, lá mesmo no Hospital das Clínicas, já está desenvolvendo técnicas de correção desse problema da coluna intraútero totalmente. O neurocirurgião faz a correção intraútero, o cirurgião plástico também, né, pode entrar. Na verdade, isso ainda está em protocolo de estudo, né? Mas eu acho que no futuro próximo a gente vai conseguir fazer esse tipo de reparo intraútero, sim. E aí eu acho, né, que a criança já nasce com outro prognóstico, tanto neurológico, porque a exposição ali de todas as raízes nervosas leva a sequelas, né? Sequelas motoras, bexiga neurogênica, um monte de outros problemas que essa criança vai ter ao longo da vida. Tá. Então, quando você acompanha, quando uma gestante te procura, porque ela já sabe que tem uma malformação, e você vai aguardar o nascimento dessa criança, você vai estar lá, provavelmente, fazendo parte dessa equipe na hora do parto. Em geral, o cirurgião plástico está acompanhando, ou a gente fica sobre aviso, nasceu, porque a gente vai entrar depois da neurocirurgia. Né? Então primeiro tem uma etapa antes, né? Tem a etapa da neurocirurgia. Nesse caso, que a gente está falando de uma malformação específica. Isso. Tem outras malformações que a gente não faz abordagem na hora do nascimento. Por exemplo, o lábio leporino, não é na hora que nasce. Tá. Entendeu? Então, a criança ganha peso, sai daquela fase e tudo, e a gente aborda. Outros problemas, por exemplo, como nevus congênito, que são crianças que nascem com pintas gigantes, né? Então, pintas com mais de 9 centímetros de diâmetro, por exemplo, tem outras definições para nevus congênito, e que a gente tem que fazer a ressecção porque aumenta bastante o índice de melanoma nessas crianças, que é um tumor de pele grave. A gente não tem esse diagnóstico intraútero, então muitas vezes a mãe, né, recebe o bebê com aquela mancha gigante e não sabe o que fazer. Ou malformações vasculares, como hemangiomas e outros tipos de malformações vasculares também, às vezes já tem um diagnóstico bem precoce ali nos primeiros meses de vida. E aí o cirurgião plástico é o que atua também. Tá. Então, faz tudo parte de um planejamento. Se precisa ganhar um pouco de peso, a criança às vezes já nasce com uma restrição, né? Então, já não estava ganhando muito mais peso, aí nasce já menorzinha, vai precisar ganhar esse peso. Às vezes precisa... geralmente se fala em peso mesmo, e não tempo de vida, né? Ela precisa ter 7 quilos, 10 quilos. Porque o prognóstico nessa fase é visto dessa forma, né? Tá. E o que eu acho que é importante em relação a isso é os pais não se desesperarem, né? Porque tudo é uma balança de risco e benefício. Então, por exemplo, no caso da meningomielocele, que a gente faz essa abordagem rapidamente, mesmo se o bebê for baixo peso, é porque o risco de não fechar é maior do que o benefício, entendeu? Então, já no lábio leporino, não. O risco de operar numa condição clínica pior é maior do que o benefício de operar. Então, em todas as fases, na verdade, a gente faz essa balança, né? Tá. Do lábio leporino, geralmente você trabalha a partir de que idade? Tem vários protocolos, dependendo da escola, dependendo, né? Mas, assim, primeiro se faz o fechamento do lábio, né? Porque a cinta muscular que se forma, a gente tem um músculo em volta da boca que chama músculo orbicular da boca. E no lábio, na pessoa fissurada, essa vai estar rompido, né? Então, a criança sorri e o lábio abre assim. Então, quando a gente faz o fechamento dessa cinta muscular, a gente já colabora para toda a compressão da maxila também. Tá. Então, a queloplastia, que é a cirurgia do lábio, é feito primeiro e às vezes até o 3º mês de vida. E aí, depois dali, a gente vai planejando o fechamento do pálato, mexer na boca. O último que faz é o nariz, entendeu? Porque tem o crescimento do nariz, né? Que esse fissurado unilateral, por exemplo, tem normalmente o nariz achatado. E a gente vai mexer no nariz lá já na adolescência. Tem um protocolo que já faz um molde para o nariz no bebê. Isso tudo, então, depende da escola e do protocolo de atendimento de cada hospital, de cada serviço. Né? Mas o fissurado em especial é um paciente até adulto, porque até adulto ele vai fazer alguma coisa, seja a cirurgia para melhorar a voz, seja
alguma correção estética, né? Do nariz, da maxila, da boca. É legal você falar isso, porque quando a gente pensa na criança que nasce com lábio leporino, a gente imagina até um comprometimento na hora do aleitamento materno também, né? Então, até... Ele não suga. Isso. Não suga. Aí tem que dar com colherinha, né? Tem toda uma adaptação. Então, toda a equipe multidisciplinar que está envolvida, né? As fonos, a dentista, todo mundo está ali junto para ensinar essa mãe como alimentar esse bebê, né? Enfermeira, tudo. E também de esse planejamento como que vai ser para os pais também não ficarem ansiosos e quererem atrapalhar nem antecipar e nem deixar para lá também, né? Tem a hora certa de fazer cada abordagem para não haver maiores comprometimentos. E a gente vê as pessoas que dizem que tiveram e primeiro que não há, a gente sabe que tem uma cicatriz, mas é tão discreto que você não percebe. Se a pessoa Esse é o papel do conhece, cirurgião plástico, né? Colocar cicatrizes vê. discretas. Isso. Não, você não vê. A pessoa te conta esse histórico, mas você fala, não dá pra ver. A gente sabe que tem muito mais do que só o de fora, né? Só a parte que a gente consegue enxergar. Mas voz normal, respiração tranquila, deglutição. Então, um trabalho bem feito, né? Isso que o cirurgião quer. E é multidisciplinar, E né? multidisciplinar. Não é só o cirurgião plástico. Legal. Criança tem queloide, doutora? Tem, também. Porque aí você está falando de uma abordagem que já é mais precoce. A gente costuma achar que a criança vai melhor com tudo, né? A gente estava até conversando, a criança se adapta, né? Regenera, é rápido, enfim. Mas ela não tem um histórico, né? Se tem queloide. Nessas cirurgias não tem nem o que pensar, tem que fazer, né? Exatamente. Assim, as crianças, elas cicatrizam bem, né? Em geral, a relação da cicatriz com o corpo, ele vai crescendo, essa relação vai modificando, então as cicatrizes vão ficando proporcionalmente menores, né? Então, se você faz uma cicatriz de 10 centímetros num bebê, quando ele for adulto, a relação do corpo com a cicatriz mudou. Então, assim, as pessoas tendem a achar que, sumiu a cicatriz. Não, ela só ficou relativamente menor, né? E com o tempo mais madura, mais clara, enfim. Mas pode ter queloide sim. E aí a gente tem que tratar o queloide como trata do adulto também, né? Que tem beta-terapia, injeção de corticoide, ressecção do queloide. É mais comum, por exemplo, queloide em feridas que foram sujas. Então, por exemplo, trauma, a pessoa ralou, trauma de carro, o cachorro mordeu. Então, são feridas que não estavam limpas, que não foram feridas cirúrgicas. Então, é mais fácil ter queloide. Ou furou a orelhinha na farmácia, furou na casa do amigo, aí dá queloide. Na orelha também, até o furinho da orelha. Bastante. Mas é mais adolescente, né? O primeiro furinho, quando fez bebê lá, aí vai fazer o segundo, o terceiro, aí dá... Vai dando problema. Vai dando queloide. As assimetrias cranianas. Então, fechamento precoce aí da moleira. A princípio, não está nada exposto, está tudo ali. Mas na hora de rearranjar tudo, quando há necessidade de se fazer uma cirurgia, quando é um caso cirúrgico, o cirurgião plástico também está ali para ver, porque aí você mexe com toda a estrutura da face, né? Tudo, você mexe com tudo. Algumas assimetrias faciais, depende, que tem inúmeras, né? Tem fissuras faciais, tem um monte de assimetria facial, que são raras, são condições raras, graças a Deus, né? Mas as do crânio, que você perguntou especificamente, que é quando... está mais achatado nesse sentido, ou está mais assim, tem uns nomes técnicos para isso. O cirurgião plástico, ele atua junto com a neurocirurgia e a gente tira a calota craniana, corta ela em pedaços, molda novamente para ficar redondinha e coloca de novo. E isso é uma cirurgia que a gente tende a fazer cada vez no bebê mais jovem. Mas, assim, muito pequenininho, por exemplo, tem os capacetes que podem tentar moldar. Tem as diferenças, né? Se é posicional, enfim, dá para tentar, primeiramente, um molde. Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor, né? Porque aí a órtese, ela aproveita esse momento de crescimento. Exatamente. A órtese é uma boa opção em alguns casos, mas muitas vezes a gente vê, por exemplo, o pai tem plagiocefalia,
E aí, né, então você já sabe que aquilo não vai mais para uma coisa hereditária, que talvez a órtese não vai funcionar. Tá. É legal você ter falado isso, porque quando você tem essa assimetria, né? Então, a cabecinha tá um pouco torta do bebê, né? Você olha ali um pouco achatado, ou de um lado tá normal, do outro não. Você tem uma simetria facial importante. As orelhas não estão no mesmo nível, olhos, o próprio nariz, às vezes o sorriso, né? Fica tortinho, fica diferente. E eu acho que não é incomum que as pessoas busquem, claro que leva no pediatra, mas uma opinião do cirurgião plástico por ter essa deformidade que chama a atenção, sim, pela estética. É muito funcional também, né? Tem comprometimento claro. De função, mas é estética ali, para o leigo é uma coisa estética. Então, até essa opinião também do especialista é ótimo. O profissional que dá essa, olha, vamos tentar isso. Fora, assim, os Estados Unidos, tal, é muito comum ter o cirurgião plástico infantil, né? Então, aqui porque, não, né? Então, porque lá tem aqueles children's hospitals, tal. Então, lá é comum essa figura, esse intercâmbio entre as especialidades. Aqui a gente está na luta para isso, para que os outros médicos entendam que você não precisa esperar essa criança virar adulta e virar uma queixa dela. Olha, eu tenho uma assimetria de mandíbula, minha mandíbula direita é muito mais curta que a esquerda, então é por isso que eu não mastigo bem, é por isso que meus dentes nasceram todos tortos. A gente já pode abordar isso muito antes, né? Mas, assim, essa luta é já dentro do meio médico, não é só na sociedade, entendeu? Os nossos colegas não sabem o que a gente faz, infelizmente, né? Inclusive, num grupo de amigos, nossa, eu falei, não sei o que, eu faço cirurgia plástica infantil. Aí um colega falou assim, desculpa, Tati, mas o que uma criança vai fazer num cirurgião plástico? Um médico perguntando isso. Então, assim, a gente tem uma atuação enorme dentro da medicina infantil, né? Então, a gente tem crianças que nascem com defeitos de parede abdominal, por exemplo, gastrosquise, estrofia vesical, onfalocele, que são órgãos que estão para fora. E que antigamente essas crianças tinham aquele problema resolvido, né? Punha a bexiga para dentro, punha não sei o quê, e ficava com aquela sequela na barriga, sem umbigo, entendeu? Com o genital todo mal formado e tudo bem. Só que não é tudo bem. Se tem um profissional que pode fazer com que aquela criança tenha uma condição em que ela não tenha problema em se expor, não tenha vergonha de ir na praia, não tenha vergonha de fazer natação, de ficar nu na frente de outras pessoas, sendo que um risco relativamente contornável, a gente precisa dizer que essa criança tem esse direito de fazer. A gente não precisa esperar ela virar adolescente e falar assim, eu não gosto da minha barriga. Que podia ter resolvido lá atrás. Uma série de repercussões não precisavam ter acontecido, né? Exatamente. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, eles têm hospitais inteiros só voltados para criança, né? Então, você tem ali unidades todas aqui, muito A gente menos, tem hospital né? infantil, né? A gente tem algumas unidades de hospital infantil, que a cirurgia plástica está entrando ali também aos poucos, né? Mas que ainda fica muito focado, por exemplo, no lábio leporino, entendeu? Que é uma coisa mais já conhecida e tal. Agora, todas essas patologias, muitas vezes a gente recebe o paciente já adulto. Entendeu? Por exemplo, essas reconstruções de parede abdominal. Porque não é só colocar os órgãos para dentro, né? Você precisa... na minha opinião, não. Na minha opinião, tem muita coisa para fazer, né? Então, por exemplo, essas crianças ficam sem umbigo. Então, sabe, tudo bem, mas está vivo. Mas é que dava para ter um umbigo, Mas né? dava para ter umbigo e tudo bem, né? E a gente faz o umbigo e a criança fala assim, nossa, agora eu tenho umbigo. Às vezes... você não consegue mensurar a felicidade da criança de não se sentir tão diferente dos outros. Ela sabe que ela é diferente, mas ela não precisa ser tão diferente. Ela pode ser só um pouquinho diferente, né? E o que eu acho que, às vezes, claro que a gente tem que trabalhar a aceitação, falar, olha, você tem que aceitar que você nasceu com uma condição assim e tal, e você é lindo assim mesmo e tal. Eu acho isso muito importante, até porque essa criança nunca vai ser exatamente normal. Mas eu acho que a gente pode falar assim, olha, eu consigo chegar até aqui. Tudo bem para você? É o melhor que a gente consegue, é isso.
Mas é diferente da condição que ela saiu, entendeu? Isso a gente está falando da parte estética, fora as lesões que são funcionais. Por exemplo, malformações vasculares que as crianças sangram, entendeu? Então, a gente precisa tratar, porque essas crianças têm sangramentos crônicos, anemia crônica, não cresce, entendeu? Por anemia crônica. Então, a gente não tem um papel puramente estético, mesmo que chame de reparador, entendeu? A gente tem condições em que a gente vai beneficiar a criança como um todo, né? Eu vou me preparar para dar um recado, tem muito para a gente falar. Eu particularmente gosto do tema dos queimados, né? A gente vê aí, ouve falar de muitos bebês até sofrendo queimaduras extensas. Você imagina, né? No bebezinho é fácil você ter uma grande porcentagem do corpo queimado, né? Então, a gente vai falar sobre os queimados, eu quero saber sobre essa elasticidade da pele, como é que se trabalha hoje, se só faz o enxerto de pele com a pele da própria pessoa, como é isso, a gente vai entender. E se os bebês, né, a gente vê que adulto queimado fica tão rígido, é uma pele ali tão diferente, eu quero saber como é isso nas crianças também e que tipo de abordagem que dá para fazer, mas me chama muito a atenção a questão da mordida do cachorro. Porque isso é um acidente muito comum que acontece. Muito. E, ó, não é com o cachorrinho da rua, não. Acontece com o cachorro que você tem na sua casa, com o seu pet, né? Às vezes a criança não enxergou ali, não viu o limite do animal, porque isso também é uma coisa que precisa ser ensinado, né? Não pode fazer o que quiser com o cachorro. E aí dá aquela mordidinha, você pode ter repercussões. Fala um pouquinho pra gente, então, o que você deve fazer num caso como esse e, claro que a mãe vai ficar, claro que está preocupada com a extensão da mordida, mas a gente não queria que ficasse uma cicatriz para aquilo, né? Na verdade, a gente queria que aquilo passasse batido ali no dia a dia daquela criança que vai se tornar adulto, sem traumas, sem nada. Explica um pouquinho pra gente, doutora. Então, a mordedura de cão é bem comum na prática clínica do cirurgião plástico, principalmente o cirurgião plástico que faz cobertura de pronto-socorro, né? Então, a gente atende bastante mordedura de cão. Eu acho que a mordedura de cão é um trauma que pode ser muito evitável, né? É só realmente, como você falou, Denise, a criança ter noção do limite do animal. O animal não é brinquedo, então a criança tem que aprender e os pais que estão ali vendo também os sinais que o cachorro manda, né? Então, se o cachorro está com a cabeça baixa, se ele está se esquivando, se ele está com o rabo entre as pernas, se ele deu uma rosnadinha, então tem que separar a criança e a gente tem que entender que o animal tem o seu limite. E a maioria desses casos, o animal não vai atacar, ele vai se defender. Então, em geral, ele bate a mandíbula no rosto da criança, tipo afastando. Então, o que a gente vê, o mais comum são mordeduras sem falta de tecido. Ou seja, bateu, machucou, mas não segurou e arrancou. É muito difícil ter um trauma por arrancamento. Em casos que, na maioria desses traumas domésticos, né? Não um cachorro que atacou. É mais fácil você ver isso no adulto. Na criança, não. Então, a gente junta as partes, né? Que estão lá machucadas e sutura e normalmente vai super bem. O que a mãe tem que fazer se aconteceu isso em casa? Lavar com água e sabão. Então, colocar um paninho molhado se tiver uma gaze em casa, proteger e levar para o pronto-socorro. Tá? Não precisa ficar neurótica, nada. Se estiver sangrando, pode comprimir com uma toalhinha limpa, uma fraldinha limpa. E leva para o pronto-socorro que o cirurgião plástico vai atender da melhor forma possível. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre cirurgias plásticas em crianças. Aproveita a oportunidade para participar do bate-papo. Mas antes de voltar para a nossa entrevista, vou aproveitar e convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que estão assistindo ao programa Consulta ao Doutor. Eu estou no Shopping do Povo e estamos cheios de novidades e eu quero dar hoje uma dica para vocês.
Hoje eu quero contar para vocês uma grande notícia que já está disponível aqui no Shopping do Povo, o livro Bênçãos da Primavera 2019, pessoal. Para você que acompanha esta linda coleção, o primeiro livro Bênçãos foi em 2010 e foi justamente o Bênçãos da Primavera. Então nós já estamos aqui com o Bênçãos da Primavera 2019, que começa no dia 23 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro. E para quem não conhece, este livro traz uma mensagem para cada dia da primavera. É um livro do missionário R.R. Soares, onde tem um versículo bíblico, a explicação onde ele foi usado por Deus para nos abençoar e depois também tem uma oração. Para você adquirir este livro, você que acompanha, você que não acompanha, venha também conhecer. Nós estamos aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô, mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje. Continua com você. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para a entrevista com a doutora Tatiana Moura. Ela é médica, cirurgia plástica, explica tudo para nós sobre a cirurgia plástica em crianças. Doutora, vamos falar um pouquinho de queimados? Vamos. É uma situação bem complicada, né? Porque é lógico que ninguém deseja isso, são acidentes, eles acontecem, mas criança é um piscar de olhos, né? Então, Denise, eu acho assim, a gente precisa encarar a queimadura como ela precisa ser encarada para a gente poder prevenir de verdade. Então, assim, quando a gente chama de acidente algo que foi uma negligência, eu não chamo de acidente, é uma negligência. Então, a criança, 100% dos casos, é negligência. Ou ela estava num lugar errado, ou ela estava sem supervisão, ou ela estava tendo acesso a algo que ela não deveria ter acesso. Tirando raramente o caso, por exemplo, que o carro explodiu numa batida de carro, alguma coisa assim muito rara, eu estou falando estatisticamente do que a gente vê. Então, a gente fez um estudo no Hospital das Clínicas, quando eu era acadêmica ainda, que eu já tinha uma tendência de querer cuidar de criança e cirurgia plástica, em que a gente levantou todos os casos de crianças queimadas abaixo de 5 anos. E a gente fez a estatística desses traumas. Então, assim, em que momento do dia essa criança se queima, com quem ela está e onde ela está. E a nossa avaliação foi, tinham 2 picos durante as 24 horas de incidência de queimadura, café da manhã e almoço. O local, cozinha, na presença da mãe. Então, assim, a mãe fica com a criança na cozinha com medo de deixá-la sozinha na sala. Mas ela está mais segura na sala sozinha do que com a mãe na cozinha. Então, tem que deixar, não tem problema, deixa lá com os brinquedinhos no chão, põe a gradezinha entre a cozinha e a sala. E a sala e a escada, exatamente, enfim. Exatamente. Criança não é para ficar na cozinha, não é. Cozinha tem faca, cozinha tem forno que é quente, ela põe a mãozinha. É muito comum a queimadura por escaldo, ou seja, ou cai café, ou cai água, ou cai chá, ou cai leite na criança. Às vezes a mãe está com a criança no colo cozinhando e respinga ou bate, o pezinho da criança bate no cabo da panela e voa. Então, assim, isso tudo é evitável. Então, assim, não tem desculpa. Ou põe a criança no cadeirão. Ah, mas vai ficar presa? Vai ficar presa. É melhor ela ficar no cadeirão 1 hora para você cozinhar, 2 horas para você cozinhar, do que ela estar queimada. Não tem desculpa. Uma outra queimadura que, infelizmente, é um pouco comum, ainda mais quando a gente tem um atendimento de pessoas carentes, são as queimaduras por vela em ambiente, no quarto, põe a vela porque está frio, ou quem faz cozinha em latão e a criança está ali perto e ela se queima. Então, hoje, cada vez menos a gente vê a queimadura pelo álcool na churrasqueira, porque o álcool agora é gel e tudo mais, não tem mais. Antes era muito comum. E, às vezes, o pai lá com a criança no colo ia acender a churrasqueira. Mas a queimadura por escaldo, que é o líquido quente, ainda é muito comum. Infelizmente, toda semana eu acabo atendendo uma criança queimada. E é sempre o pai e a mãe com aquela cara de tipo, ai meu Deus, eu não sei como é que foi isso. Entendeu? Mas todo mundo sabe como foi isso. Essa criança estava perto de um líquido
inflamável não, um líquido quente, né? E não é para estar, né? entendeu? Não é para estar. A gente já atendeu casos de crianças que se queimaram no banho. Então, assim, não testa a temperatura da água e vai pondo, a criança queima o pé. Não tem como a criança queimar sozinha, não tem, não existe, entendeu? Então, aí a gente tem, normalmente essas queimaduras em geral são de segundo grau, né? De segundo grau muitas vezes superficial, porque é uma coisa rápida, né? Do banho, por exemplo. Do banho ou do escaldo mesmo. Do escaldo. Acaba que a mãe acaba ali tentando, né? Então, são queimaduras que provavelmente não vão dar uma sequela grave, entendeu? Mas é um período ali que essa criança não precisava sofrer aquilo. Dói muito, tem que fazer curativo, demora até 21 dias para restaurar a pele, né? Então, é evitável, e é isso que é triste. É evitável. Então, assim, quem cuida de criança tem que saber. Quando você bem falou sobre não chamar de acidente, é porque a gente sabe o que precisa para acontecer. E aí, se a gente sabe, precisa evitar. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou meio neurótica com isso. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eles não entram na cozinha se o fogão está ligado. Não entra. Ah, mãe, mas eu quero pegar... Não. O que você quer, eu pego para você. Não passa perto do fogão. Nem com... Outra queimadura que criança acontece muito é no ferro de passar. Então, não é para passar roupa perto de criança. Não é para deixar acessível. Não pode. Isso é uma responsabilidade de quem cuida, seja o cuidador, seja a babá, seja a avó, seja a mãe, seja o pai, não importa. O adulto que está responsável pelaquela criança não pode deixar perto do ferro de passar, não pode deixar entrar na cozinha quando o forno está ligado, porque ela vai pôr a mãozinha, ela não tem noção, entendeu? Então, criancinha pequenininha queima a palma da mão. E para cuidar, é o ó, porque assim, enfia a mão na boca, a gente não consegue cuidar como se fosse uma criança que tivesse uma consciência, entendeu? De que não pode molhar, então ela baba, Então, assim, todo o cuidado fica atrapalhado no pós-trauma, entendeu? Então, tudo é prevenção. Na queimadura, é prevenção 100%. Quando fala de queimadura, até comentei com a doutora durante o intervalo, eu sempre me lembro ali da porcentagem de corpo queimado, né? Mas isso depende, ou isso é sempre importante, mesmo queimaduras de graus menores, se você tem uma vasta área do corpo aí queimada, pode trazer mais complicações, mais prejuízo, mais dias de internação. Quando a gente faz a avaliação do paciente queimado, a gente primeiro conta, né, a porcentagem de área queimada, porque a gente vai fazer uma reposição de líquidos e tudo mais. Desidrata. Exatamente, desidrata rapidamente, a criança mais rápido ainda. Então, a gente tem que fazer essa conta, e da criança é diferente do adulto, né, porque a porcentagem de área queimada da criança é mais grave do que no adulto. Tá bom. Né? Então, as contas, a gente tem um diagrama ali que a gente pinta, onde está, e aí sai o cálculo para facilitar. Mas quem faz isso, Denise, é o socorrista. Entendeu? Não necessariamente é o cirurgião plástico. Né? Já veio antes, né? Chegou no pronto-socorro, a pessoa que está atendendo lá tem que fazer isso, tem que fazer essa conta, tem que fazer a reposição volêmica, analgesia, né? Porque dói. E é uma coisa interessante, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas a queimadura mais grave é a que menos dói. Então, quanto mais superficial a queimadura... Dói mais. Dói menos, dói mais. Quanto mais profunda, dói menos. Porque... então dor não pode ser parâmetro. Não. Se doer, tá bom. Quanto mais doer, melhor. Entendeu? Entendi. Porque quanto mais profundo, mais terminações nervosas foram destruídas. Então, a queimadura 3º grau não dói. E a de 2º grau superficial dói bem mais. O maior grau de queimadura é o 3º? Primeiro, a queimadura de sol. Aquela queimadura só de escama. Ficou vermelho. Ficou vermelhinho, sol e tal. Aí, fez bolha, já é 2º grau. Aí, o 2º grau, a gente tem superficial, intermediário e profundo. O 2º grau. E o 3º grau é o profundo, onde já a destruição de todas as camadas da pele. Né? Que aí fica aquela pele mumificada, tal, que aí a gente tem que tirar e pôr outra. O 2º grau profundo, muitas vezes ele vai cicatrizar e ficar aquele aspecto que você disse, assim, meio carapado, tal, uma coisa endurecida.
Quanto mais superficial, a pele pode ser restaurada e ficar uma pele normal. Né? Porque quanto menos anexos da pele, pelo, terminações nervosas, glândulas sebáceas, ficaram intactas, a partir desses anexos, a pele vai se regenerar. Se você matou muitos anexos, não regenera. Não restaura. A palavra certa é restaurar. Regenerar, não. Ah, restaura. Não restaura. Tá? Porque regenerar dá a ideia de que veio uma coisa do nada, assim, né? Nova, não. Veio comprometida de acordo com o que aconteceu, né? Tá. Então, quanto mais superficial, melhor o prognóstico, só que piora a dor. Entendeu? E a bolha também é um parâmetro do comprometimento. Então, se a bolha é uma bolha flácida, é superficial, mais superficial. Uma bolha tensa é mais profundo. Então, Olha, todas essas avaliações legal. a gente faz clinicamente. Tá. Agora, numa criança, vou imaginar que enfiou o dedinho ali na água fervendo. Queimou. Mas foi só uma pontinha. Só coisa pouca. Vale a pena levar? Às vezes é um bebê, uma criança bem pequena. Você falou que desidrata rápido. Enfim. Não, é assim, uma lesão muito pequena, ela não vai ficar internada, não vai receber soro, não vai receber nada disso. Só que o cuidado local é importante. E aí tem um monte de situações e coisas populares que as pessoas fazem. Tipo pasta de dente. Pasta de dente, café, teia de aranha, aquela coisa branca, pasta d'água. Não é para passar nada disso. Tá? Lavar. Então, por exemplo, queimou, tá quente, põe na água fria, para você parar aquela... Água à temperatura normal. Na água da torneira, fria, lava, né? Para diminuir a temperatura do que tá quente, tá bom. né? Aí, faz nada. Põe uma toalha, leva para o pronto-socorro, tá? Aí, a conduta no pronto-socorro difere um pouquinho de escola para escola, mas... o que é mais aceito hoje em dia é você tirar a bolha. Antigamente, quando eu entrei na faculdade, a gente não tirava a bolha. Né? Tudo muda, tudo bem. Tudo muda, exatamente. Para melhor, né? Sim, tudo bem. Por que a gente tira a bolha? Porque não fica aquela bolha, aquele líquido lá dentro? Fica. Aquele líquido é um meio de cultura. Né? Então, a gente limpa... A gente desbrida e aquela pele da bolha está morta. Adoro esse termo, desbridar. Agora, você está falando disso que é feito por um médico, tá? Um profissional da saúde, mesmo que não seja um médico, não sei se é só um médico que faz, que desbrida, mas você precisa estar num ambiente ali seguro. Não dá para fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Em casa, a recomendação segue a mesma, não tira a bolha, não. A gente tira no hospital, até porque a gente vai fazer o curativo apropriado, né? O curativo de queimado não é um curativo normal, é um curativo próprio para queimado, com um produto próprio para queimadura, para regeneração celular, para hidratação da pele. Então, não é com qualquer coisa que a gente faz o curativo, entendeu? Agora, uma coisa que é uma dúvida muito corriqueira, Denise, todo mundo acha que queimou tem que tomar antibiótico, e não tem. Por quê? Porque pode infeccionar as pessoas? Não, porque a lesão está exposta. Você tem que fazer um cuidado local. Você tem que limpar, lavar. No máximo, colocar um antibiótico tópico, mas não tomar antibiótico. Se você não tem sinal de infecção, você não tem celulite, não tem pus, não tem nenhuma secreção... celulite é a infecção do tecido celular subcutâneo. Se você não tem isso... Você não precisa tomar antibiótico. E é muito comum a gente receber paciente que foi atendido até por outros médicos, não cirurgiões plásticos, com receita de antibiótico. E aí fica tomando antibiótico sem precisar. Com todos os efeitos colaterais que o antibiótico pode dar, como resistência bacteriana, colite, né, que a pessoa tem diarreia, ou náusea, vômito, sem necessidade nenhuma. Então, a queimadura não é uma ferida suja, não é uma ferida infectada, é uma ferida só. Em casa não suja essa ferida, então. Então. Por isso que a gente tem que fazer o curativo, né? Vai colocar as pomadas de assadura do bebê, tem algumas que são tão pegajosas, depois melhor você não passar nada. Nunca mais aquilo. É melhor ir para o pronto-socorro só com água, um paninho geladinho ali, só pronto, acabou. Deixa que o profissional de saúde sabe o que fazer. Vamos atender a telespectadora?
Antoniela está na linha, fala conosco do Piauí. Oi, Antoniela, tudo bem? Boa tarde. Caiu a linha, Antoniela. Antoniela, deixa eu pergunta. O filho da Antoniela nasceu com o dedinho grudado, do pé ou da mão, tanto faz? Da mão. Ela falou qual é o nome do problema para a Catarina. Sindactilia. Exatamente. E ela quer saber se pode operar. Tem 3 anos, né? 3 anos e meio, doutora. Pode. A sindactilia, na verdade, é um defeito de pele, né? Então, nasce assim grudadinho e falta a pele aqui do meio, né? Então, às vezes pode nascer com osso fundido também. Aí já é uma sindactilia mais grave, precisa fazer essa análise. Se for só de pele, o que a gente faz? A gente abre, aqui vai ficar ferida, e aí a gente tem técnicas de retalho, um dedinho para cá, do outro dedinho para cá, ou de enxerto, de pegar a pele de outro lugar e enxertar a pelezinha aí. Por aí exemplo, de que lugar pegaria essa pele, se precisar? Pode pegar de vários lugares, né? Mas a gente sempre tende a pegar de um lugar que a cicatriz vai ficar escondidinha. Então, se eu vou pegar um enxerto de pele total, que é bom para a mão, porque é uma área de atrito, é bom a gente fazer um enxerto de pele total. Eu pegaria ou do abdômen, embaixo da calcinha, da cuequinha, assim, ou da região inguinal, ou dessa região aqui do braço. Porque aí você tira essa pele e depois o corpo... vai ficar uma cicatriz. Esse é o enxerto de pele total. Eu tiro a pele inteira. Tá bom. Tá? O enxerto de pele parcial, a gente tem um aparelho que chama dermátomo, que você regula quantos milímetros você quer ali. E aí você tira, por exemplo, da coxa. Aí a gente tira uma faixa grande. Aí eu vou produzir aqui na área doadora uma queimadura de 2º grau. Para o corpo estimular. Aí ali vai restaurar a pele e eu posso usar aquela pele para outra coisa que eu preciso, entendeu? Muito legal. Então, precisa mesmo do olhar desse... No caso do filhinho da Antonella, tem que fazer o diagnóstico se é só pele ou se é pele e osso, né? E aí ele pode operar sim, não tem restrição não. E de idade, nada disso, né? Não tem... com essa idade poderia operar? Pode operar, mas mais uma vez vai do protocolo do serviço que está atendendo. Não tem certo e errado, é como funciona naquele serviço. Né? Às vezes tem serviço que prefere o crescimento um pouquinho maior, porque às vezes o enxerto ele pode dar uma retração. Tem outros lugares que a gente já abre, se retrair a gente trata a retração depois, entendeu? Porque a mãozinha é pequena. Mas às vezes depende. Por exemplo, se é o indicador, ele vai alterar a função. Então, é melhor soltar. Se é o 4º e 5º dedo, a função da mão não vai alterar tanto. Entendeu? Então, tudo isso tem que avaliar. Uma outra malformação de mão que a gente pega bastante é a polidactilia, que é quando nasce um dedinho a mais. Isso. Aí a gente amputa o dedinho já bebê, não precisa... Não tem repercussão também? Não, você amputa, pronto, acabou. Tem uma doença que as crianças ficam com bolhas na pele. Então, epidermólise bolhosa. Isso. Tem alguma abordagem da cirurgia plástica para isso? Não, infelizmente não. É um quadro terrível, um quadro familiar. É bem comum a mãe, quando acomete um filho, ter outros. É extremamente debilitante, gravíssimo, mas infelizmente a gente não tem uma abordagem cirúrgica. A pele toda está comprometida, exatamente. Né? Você não tem uma pele normal para substituir uma pele doente, entendeu? E a gente não consegue fazer de outra pessoa? Não, porque assim, a pele é um órgão que tem muita exposição a antígenos, entendeu? Então, é o nosso órgão, é o maior órgão do nosso corpo. Protege a gente de tudo. E é o mais exposto. Então, diferente, por exemplo, de um transplante de rim, que a pessoa toma um imunossupressor, para a pele isso não funciona. Até, assim, além do que, tirando esses casos de epidermólise bolhosa, seria ótimo se a gente pudesse fazer isso. Mas no caso de um queimado, por exemplo, você submeter a pessoa a um imunossupressor para a vida toda, sendo que você tem outras opções, também tem o risco do uso do imunossupressor, né? Então, isso tudo, a gente acaba não fazendo transplante intervivos ou de doador. A gente faz a captação de pele em cadáver, né? As pessoas podem doar a pele, mas aí vai para um banco de pele, essa pele é tratada.
E aí ela serve de curativo biológico para um grande queimado, por exemplo. Então, um paciente, por exemplo, queimou 80 é muito, vai, mas queimou 60% do corpo e está lá grave, saiu daquela fase grave de UTI, não sei o quê, a gente vai começar, nesse período, para ele não ficar exposto, a gente coloca a pele de cadáver. E aí o prognóstico é melhor, entendeu? Mas essa pele não é definitiva. Tá. É só um curativo biológico. Para crianças, recebi mensagem aqui, para crianças que já tiveram parte do corpo queimado e já tem aquela pele mais cicatrizada, rígida, às vezes até com perda de movimento, dá para fazer alguma... A pergunta da mãe é a seguinte, tem que fazer outra cirurgia que ela está vendo se compensa, né? Se deixa assim, que ele tá bem, mas tem uma restrição de movimento, ou se dá para tratar sem cirurgia. Explica para a gente enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor, doutora. Tá bom. Então, as bridas cicatriciais, que pode ocorrer por queimadura, normalmente, com a queimadura, tem uma retração cicatricial e essa retração pode dar alguma limitação de movimentação. Então, a gente tem que avaliar, na verdade, o quanto essa limitação é importante para poder indicar uma nova cirurgia. Nova cirurgia seria abrir a brida, por exemplo, a brida entre 2 dedinhos. Está grudadinho aqui porque aqui queimou. Então, eu tenho que abrir e substituir essa área que vai ficar cruenta por um enxerto de pele. Então, realmente, o tratamento é cirúrgico, né? Mas aí tem que avaliar se vale a pena, se a criança está disposta, a família está disposta a submeter uma nova cirurgia ou... Não, a criança vai crescer bem com essa limitação, né? Não é uma obrigatório. Mas a gente tem bridas graves, por exemplo, brida cervical, que a criança não levanta o pescoço, aí tem que operar, não tem outra alternativa. Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo, a gente vai entender... Quando a gente pensa em cirurgia plástica em criança, a primeira coisa que os pais pensam é na otoplastia, a cirurgia para correção das orelhas de abano. Será que tem alguma estratégia para fazer antes de precisar da cirurgia? Qual a melhor idade para fazer? Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala de cirurgia plástica em crianças com a doutora Tatiana Moura, médica, cirurgiã plástica. Explica tudo para nós. Já tivemos a oportunidade de falar sobre esses cuidados, inclusive de prevenção, né, de situações, aí, queimaduras em casa, situações domésticas que acontecem diariamente. Alguns telespectadoras ligam para cá, estão se sentindo representadas pela doutora aqui, porque também não gostam de deixar as crianças na cozinha, esse ambiente, né, que está ali. E a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente usa todas as bocas do fogão, né? Então tem muita coisa ali que pode gerar problema. Exatamente. Não tem necessidade. Às vezes você não cuida, né? Para nós tem menos problema. Mas você não põe o cabo da panela do jeitinho que precisa ter, a criança vai ali, ó, num piscar de olhos, um dia ela não alcançava a panela, no dia seguinte ela está alcançando a panela, né? Então é bom tomar esses cuidados aqui agora. Nesse terceiro e último bloco eu quero abordar a correção das orelhas de abano. A gente sabe que tem muitos casos que já são familiares, né? Então, às vezes você tem mães e pais, mãe e pai operados e a criança tem a orelha de abano. Eu quero saber se tem algo que dê para fazer antes, uma correção lá na infância. Antigamente, colocava uma fita adesiva na orelha. Hoje, eu acho que tem até... Tem uns moldes. Tem os moldes, né? Então... coisa melhorou. A ciência foi atrás disso aí, popular, né? Não sei se resolve, não sei se é para todo caso. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Então, Denise, a orelha abano é uma coisa que é muito comum na prática clínica, procurar a gente para isso. Eu tenho uma posição particularmente em relação a isso, dessas de prender. Eu não sou a favor disso. Eu acho que a orelha abano não é uma doença, né? É uma condição, como a pessoa tem um cabelo castanho, ela tem a orelha mais aberta, entendeu? Aquilo não é uma alteração estética, porque definiram que a orelha abano é feio, né?
Mas se talvez em alguma Um nariz maior e um nariz menor? Exatamente. Talvez em alguma sociedade aí que a gente não conhece, talvez seja bonito ter orelha abano. Mas, enfim, por isso eu não faria isso num filho meu. Não ficaria colocando molde, não prenderia, não colocaria super bonder, nada disso. A gente tem uma época para operar a orelha abano. Eu já recebi criança que veio indicada do pediatra com 10 dias de vida porque tinha orelha abano, que nem era abano. Mas, enfim, a pediatra achou que era, mandou a mãe procurar, a mãe ficou desesperada porque saiu na mídia tal do molde, então ela já queria saber do molde. Aí eu falei, olha, na minha opinião, sua filha não tem orelha abano, e mesmo se ela tivesse, eu não faria isso. E eu vou te explicar em que momento você vai voltar aqui, caso ela tenha orelha abano. A orelha, ela tem um crescimento relativamente mais rápido do que a cabeça. Então, em torno dos 7 anos, esse crescimento já se equipara. Antes disso, a orelha é maior do que a cabeça, relativamente. Então, a gente não pode operar. Então, uma criança de 4 anos, às vezes, ele tem uma orelha grande porque ele está em só 4 anos. A cabeça vai chegar, né? Exatamente, a cabeça vai chegar ali, naquela proporção, para não ficar chamando tanta atenção. Legal. Então, a gente não mexe antes dos 7 anos. Isso por um motivo anatômico. Lógico, e não funcional, né? Agora, a criança... meu filho tem 4 anos, já chama na escola ele de Dumbo. Nem Dumbo, que as crianças nem conhecem o Dumbo, né? Mas na nossa época conhecia. Chama de orelhudo, não sei o quê. O que eu tenho que fazer? Você tem que falar, se isso for uma queixa do seu filho, falar que um dia vai corrigir se ele quiser. É isso que tem que fazer. A gente não vai urgenciar... Uma coisa que não tem urgência. Uma coisa que tá sofrendo bullying... Ok, mas não pode fazer antes. Porque se a gente mexer na cartilagem da orelha antes do momento certo, ela para de crescer. E aí depois eu vou ter uma sequela da cirurgia. Então, a gente tem que operar com 7 anos. Aí, tudo bem, chegou aos 7 anos, vamos fazer a cirurgia? Vamos, que ótimo e tal. Vem na consulta. Se a gente sente que a queixa é dos pais, eu não opero. Aí todo mundo fala, mas como você sabe, doutora? É fácil. Primeiro você pergunta assim para a criança, o que você veio fazer aqui? Quando a criança fala, não sei, já... eu vim te mostrar a minha orelha, doutora, eu não gosto da minha orelha. Ótimo. O que você não gosta da sua orelha? Ela é muito grande, ela é aberta, meus amigos falam isso. Como você gostaria que fosse? Gostaria que fosse assim, igual do meu irmão, do meu amigo, do não sei o quê. Ótimo. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer isso. Tem que explicar para a criança, eu também sou a favor. Você vai ser anestesiado, você não vai ver nada, só que eu vou fazer um cortezinho aqui, depois a mamãe tem que limpar, a gente vai tirar o ponto e você vai usar a faixinha 1 mês. Nesse 1 mês que você vai usar a faixinha, você não vai poder fazer atividade física, nem jogar futebol, nem não sei o que lá. Tudo bem? Você topa? Não. Não quero ficar sem fazer o esporte, não quero usar a faixa, então ainda não é o momento de você operar. A gente vai operar quando você topar tudo que vem no combo da cirurgia. Tudo que vem no pacote. Porque isso não é uma urgência. O dia que o que te incomoda for grande o suficiente de você topar fazer o pós-operatório, você volta que eu te opero. E é assim que a gente faz. Às vezes isso pode demorar mais uns 3, 4, 5 anos e a criança voltar com 12, com 13 para operar. Mas antes disso, a maioria não quer fazer essa troca de perder 1 mês de atividade física, de brincadeira, de bicicleta, de futebol, do que ele faz por conta da orelha. Então, eu acho que hoje em dia, antes a gente operava muito mais adulto. Eu acho que hoje em dia essa cultura de tudo é bullying, não sei o que bullying, bullying, não sei o que bullying, as mães já incutem, já vai falando, filho, é porque você sofre bullying, né? A criança não sabe nem o que é isso. Fala, você sofre bullying, né? Então, eu vou te levar no médico que vai resolver isso aí, você não vai sofrer mais bullying. Entendeu? Então, muitas vezes eu vejo que o que a criança quer, a troca, ainda para ele não vale a pena, porque aquilo não incomoda tanto assim. E a gente tem que saber dosar isso daí, porque é a criança que vai sentir dor no pós-operatório, é a criança que vai ter que usar faixa, é a criança que vai ter que deixar higienizar, que vai ter que deixar tirar o ponto e tudo mais. É bem curioso isso quando você fala de não operar, porque uma demanda que ainda é dos pais, né? Pode ser que chegue na criança, né? Que
um pré-adolescente ou adolescente queira fazer essa cirurgia, mas enquanto a queixa for dos pais, que é melhor não operar, e é isso mesmo, porque as orelhas são diferentes, as orelhas não são iguais. E as pessoas querem ter um padrão de perfeição. Sim, você só consegue através da cirurgia plástica, mas será que precisa todo mundo passar por uma cirurgia? Não é? Não, não precisa. E assim, eu acho que a demanda tem que ser de quem vai ser operado, claro, né? Claro. Não, e não do pai, da mãe, enfim. Mas isso é uma coisa social que a gente tem que lutar contra e orientar. Doutora, depois das orelhas, que você já acabou contando pra gente, né? Esse pós-operatório, da faixinha, das restrições, achei muito legal. Depois das orelhas, crianças e adolescentes querem mexer no nariz, doutora? Tem idade? Você falou que as orelhas a partir de 7 e nariz. Então, a cirurgia de nariz, que é a rinoplastia, é uma cirurgia que não crianças, obviamente, mas adolescentes acabam procurando. Só que a gente também tem uma limitação de idade de acordo com o crescimento dos ossos da face. O nariz, ele é um centro de crescimento facial, o osso nasal. Então, a gente tem que evitar mexer no nariz, a não ser que seja um trauma e não tem jeito, por exemplo, um acidente de carro, alguma coisa assim. Mas a gente tem que tentar, né, não mexer no nariz até 16 anos nas meninas e 18 anos nos meninos. Tem muita gente querendo fazer essa cirurgia antes, hein? Tem, mas tem que Tem falar, que esperar. Não pode, vai deformar seu rosto. Tá. As mamas são um problema também? Então, eu acho bem legal isso e eu acho que é importante a gente falar, porque ao contrário da orelha em abano, que muitas vezes os pais levam a queixa, a mama é uma queixa que os pais tentam abafar, subjugar. Então, assim, às vezes uma menina tem 14, 15 anos, tem uma mama muito grande, usa um sutiã 48, 50. Então, e vai crescer mais, né? E vai crescer mais. Às vezes ela entrou na menarca, ficou menstruada lá com 11 anos e tá lá com 14, 15, com uma mama muito grande, com 16 anos, uma mama muito grande. Aquilo, ela não faz um esporte porque ela tem vergonha, ela não consegue usar um biquíni, a roupa incomoda. A menina já começa a ter uma postura, porque tem vergonha. Ou porque tá pesado, uma né? postura arqueada, então ela começa a ter dores, né? Então, só que aí ela insiste, ela consegue que os pais levem numa consulta. Aí começa assim, doutora, você acha que ela precisa mesmo operar? Doutora, você não acha que ela tem que ter filho primeiro? Doutora, você acha que agora é o momento? Doutora, mas não vai ficar tudo cheio de corte? Mas, doutora, vai conseguir amamentar? São muitas preocupações. Muitas preocupações, mas raramente os pais olham para aquela menina e falam assim, quanto que isso é importante para você? Então eu falo, provavelmente você não vai conseguir amamentar. A chance de amamentar beira 30%. Então, 70% de chance de você não amamentar. Depois de qualquer de redução mamária, tá? Você vai ter uma cicatriz que vai daqui a aqui, tal. Tudo bem? Muitas vezes ela fala, doutora, para eu não precisar usar mais esse sutiã desse tamanho, para eu poder colocar um top, para eu poder colocar... Tudo bem, eu não me importo. Então, já é uma cirurgia ao contrário, entendeu? Que a gente tem que tentar fazer com que os pais apoiem aquela adolescente nessa cirurgia. A mama pode crescer novamente? Pode. Pode crescer novamente. Pode crescer um pouco, que não precisa fazer mais nada, ou pode crescer muito e a gente precisa reparar. Doutora, vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, você falou que pode, então, né, ainda... Pode ser que nem tenha crescido tudo ainda no momento da cirurgia. Você pode ter de novo. A pergunta dá para operar de novo nessa situação? Eu sei que a preocupação do aleitamento materno é muito grande, mas veja bem, você vê uma menina de 14, 16 anos hoje. Os casais hoje têm filhos depois dos 30 anos. É quase o que ela já viveu até hoje de uma vida nova, com mais segurança, mais tranquilidade, né? Sim. Enfim, existe essa preocupação, mas... o custo, o benefício é maior, né? Então, explica um pouquinho pra gente. Quando acontece de novo, às vezes por uma assimetria até, antes não tinha, ficou certinho. Depois cresceu e ficou assimétrico. Dá pra operar de novo e se tem repercussões ruins de operar de novo? Agora? Isso. Então, se crescer de uma forma que volte a prejudicar a paciente, a gente pode reabordar sim,
não tem um risco maior sempre quando a gente mexe de novo, né? Risco de irrigação da areola, qualidade de cicatriz, mas é aquela balança do custo-benefício, de quanto isso vai ser importante para aquela menina. As assimetrias, a gente tem assimetrias congênitas da mama também. Então, assim, pacientes que uma mama desenvolveu e a outra não, né? Isso é uma síndrome que chama síndrome de Poland e que é uma deformidade muito importante para uma menina. Então, a gente também aborda essa criança ali depois da menarca, depois que menstruou, alguns anos depois, a gente também já indica a cirurgia. Então, assim, pode ser reoperado sim. E também temos os meninos que têm ginecomastia, que tem uma mama aumentada, que também isso causa um transtorno ali social muito importante. Então, a gente também faz essa abordagem no paciente masculino. Nosso tempo está acabando, a gente tem mais 2 minutinhos, doutora. Ao operar uma adolescente, então, né, da assimetria mamária ou mesmo as mamas muito grandes, opta-se por colocar silicone, sabendo que isso vai gerar repercussões no futuro, porque as próteses não são vitalícias ainda, ou faz com o material que se tem. Como é isso no corpo de uma menina, né? Então, a utilização de prótese de silicone, ela é uma indicação dependendo de cada caso. Então, por exemplo, um caso de assimetria, em que uma mama se desenvolveu, a outra eu só tenho areola, eu não vou ter volume suficiente na mama mal formada para montar uma mama de um tamanho adequado para aquela menina. Então, eu vou ter que usar a prótese silicone. Então, a gente vai explicar que ela vai ter que trocar ao longo da vida, enfim, mas é a saída que a gente tem para simetrizar. Então, a gente vai diminuir uma e aumentar a outra, né? Nas gigantomastias, que são as mamas muito grandes, em geral, eu tento não indicar prótese de silicone para paciente muito jovem, né? Porque eu acho que eu tenho volume ali para poder fazer a mama e aí a gente não tem, assim, ela vai ter a vantagem de não precisar trocar, né? E dá pra gente fazer mamas bem bonitas e em pezinhas e durinhas com um tecido, ainda mais um tecido jovem, né? Então, em geral, não usa não, mas nos casos de assimetria. Se lá na frente, a gravidade agiu por aqui, quero fazer uma cirurgia estética nas mamas e ela optar lá na frente, já adulta, bem madura, aí pode colocar o silicone. Pode, aí é uma questão de opção, né? De desejo, né? Legal. Vou passar os contatos da doutora, que o nosso tempo acabou. No Instagram é fácil de encontrar o perfil da doutora, @DRA, então doutora abreviado, _Tatiana Moura, DRA, _Tatiana Moura, e o site www.doutoratatianamoura.com, doutora abreviado de novo, DRAtatianamoura.com, doutora. Bom fim de tarde, eu adoro te receber aqui, adorei aprender com você sobre esse tema hoje. Volte outras vezes. Obrigada. Prazer foi meu. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado e aprender aqui junto conosco todos os dias. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.